A paz do Senhor Jesus. Hoje vamos meditar em 1 Samuel, capítulo 17, versículos de 38 a 51. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi incidiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que ele levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei, e tirarei a sua cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Glória a Deus! Aleluia! Amados, o objetivo dessa palavra é nós aprendermos que, acima de tudo, devemos confiar no Senhor e entender que não existe gigante invencível para Deus. Compreender que não podemos desistir nem acovardar frente aos gigantes. Devemos nos conscientizar que o cristão vive em luta constante, pois vive pelejando contra o reino das trevas. E por esse motivo, as nossas lutas são constantes. Essa palavra mostra que os gigantes podem ser vencidos e que para cada situação exige uma estratégia diferente e condizente com a situação apresentada. Eu pergunto para você: o que você precisa vencer? Você precisa vencer o desemprego? Você precisa vencer a crise conjugal? Você precisa vencer filhos fora da igreja? Você precisa vencer a doença que te aflige? Você precisa vencer o esfriamento espiritual? Você precisa vencer a depressão, pobreza, crise existencial? Não importa qual é o gigante que se levanta contra você. O importante é saber que com Cristo você poderá vencer
a todos eles, em nome de Jesus. Nós vemos no versículo 38 a 39 que Saul, ele emprestou a sua vestimenta, emprestou o seu capacete, a sua couraça para Davi. Davi até testou, mas viu que não era para ele. Porque, amados, não adianta usar armas alheias. Use as armas que Deus lhe deu. Use as armas que Deus colocou na tua mão. As armas dos outros não são adequadas a você. Não importa o tamanho do gigante. Não se deixe influenciar pela aparência. Perceba que quando Golias olha para Davi, viu ele pequenininho, viu ele ruivinho, não deu nada por ele. Então pensou, esse aí é fichinha, esse aí é mamão com açúcar, né? Esse aí não aguenta nada. E nós vemos que Golias era um gigante. Não se deixe influenciar pela aparência. Davi não se deixou influenciar pelo tamanho daquele filisteu. Não se deixe levar pela gravidade dos desafios. Entenda que o nosso Deus é maior que o problema. Davi entendeu que aquele poderia até ser um gigante, mas ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que o Deus que ele servia era muito maior do que Golias. Golias tinha espada e uma lança. Não importa as armas do inimigo. Não se deixe impressionar pelo arsenal dele. Procure identificar quando a luta é espiritual. Segundo Coríntios 10:4 vai nos dizer que as armas da nossa milícia não são carnais. No versículo 33, Saul, ele tentou desencorajar Davi, dizendo que ele não poderia pelejar contra aquele gigante. Então, amados, muitas vezes acontece conosco também. Não importa se quem está perto de você não acredita em você. Isso não faz diferença, não pode fazer diferença na tua vida. Por quê? Porque existem muitos incrédulos perto de nós. Não se atente para os seus desestímulos. Querem que você acredite que é pequeno diante de Golias. Mas você pode até ser pequeno na estatura, mas espiritualmente você é grande, você é gigante, porque você serve ao Deus vivo, porque você serve ao Deus soberano, ao Deus todo-poderoso e invencível. Aleluia! Não importa quem seja você. Veja que Davi, ele não foi contra Golias pelo seu próprio nome, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Não lute em seu próprio nome. Lute em nome do Senhor dos Exércitos. Há alguns gigantes do dia a dia para serem vencidos nas nossas vidas. Muitas vezes é o gigante do orgulho, que é achar que tem mais ou sabe mais do que os outros. Às vezes é a inveja, querer possuir o que é dos outros ou estar no lugar do outro. Às vezes é a tentação. Ninguém é tentado acima de suas possibilidades de escape. Quem dá lugar à concupiscência da carne abre brechas para a tentação consciente. Às vezes, nós precisamos vencer o ressentimento, evitar guardar aquilo que, quando lembramos, causa rancor, não perdoar quando for ferido ou maltratado. Às vezes, precisamos vencer a humilhação. Quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado.
Romanos 8:37 diz que: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Quando um problema está demorando a ser resolvido, a nossa tendência é muitas vezes nos dar por vencido, por incapaz. Mas precisamos entender que uma situação indesejada pode até durar mais do que pensamos. Às vezes dura uma semana, às vezes dura um mês, às vezes dura anos. Mas isso não é motivo para desistir e se considerar um derrotado. Porque quem é derrotado é Satanás. Nós temos que ser encorajados e permanecer na palavra de Deus. Davi, ele disse: eu vou derrotar esse gigante e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Então Davi, ele tomou a dor quando todos estavam ali com medo, estavam temerosos. Ele disse: eu vou enfrentar esse gigante, porque eu sei ao Deus que eu sirvo. Quando eu estava ali cuidando das ovelhas, veio um leão, eu vim e matei. Veio o urso, eu também matei. Porque Davi, ele tinha consciência, ele sabia que não era pela própria força dele, porque um homem comum jamais com as suas próprias mãos irá matar um urso. Um homem comum com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças, jamais irá matar um leão. Ele sabia que foi pela força de Deus que ele matou, que ele venceu. E ele sabia que esse mesmo Deus estaria com ele naquele momento de dificuldade, naquele momento desafiador. Olharam para Davi e não deram nada para Davi. Talvez muitos estão olhando para você e não dão nada por você, mas não se deixe entristecer, porque isso não importa. Você tem que olhar para você, ver a sua intimidade, ver a sua comunhão com Deus e entender que o Senhor é a tua força, que ninguém precisa te reconhecer. Se alguém te reconhecer, amém, mas não te reconhecer, não tem problema. Mas você precisa ser conhecido e reconhecido no céu e conhecido no inferno como a tocha acesa de Deus aqui na terra, que dá prejuízo para Satanás 24 horas, dia após dia. Você precisa lutar para ser reconhecido por Deus e não pelos homens. Ser reconhecido pelos homens é uma consequência. Aleluia. Então, fique com essa palavra e saiba em nome de Jesus. Quando o problema é muito grande, a vitória é maior. Você pode olhar aí agora, neste momento, para o seu deserto. Você pode olhar agora aí para o seu momento de dificuldade. Você pode aí olhar para o seu momento que você está vivendo agora, para esse momento desafiador. Você pode olhar e medir o tamanho da tua dor, das dificuldades, das decepções. Então, faça essa reflexão. Senhor, tá doendo. Eu penso muitas vezes em desistir. Mas não devemos desistir. Não desista em nome de Jesus. Porque se está grande, glória a Deus por isso. A tua vitória será bem maior. Porque, amados, eu e você, nós servimos a um Deus fiel, a um Deus justo. Nós não servimos a um Deus carrasco, que só nos coloca na prova, só coloca no deserto, que só nos dá tristeza. Não, de forma alguma. Deus, Ele não é isso. Deus, Ele é fiel, Ele é soberano.
e nosso momento de dificuldades que passamos, Deus, Ele nos prova, porque Ele conhece o meu e o seu potencial. Muitas vezes Ele usa o nosso momento de dor e de sofrimento para nos moldar diante dEle. Então fique com essa palavra em nome de Jesus. Não importa o tamanho do gigante, o teu Deus é bem maior. Você sabe em quem você tem crido? Se é no Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Saiba que você, nele, é muito mais do que vencedor. Golias, o gigante pode olhar para você e não dar nada. Mas o Senhor, Ele já te deu vitória em nome de Jesus.